Qual o pior tipo de pessoa para você? Que tipo de pessoa que você acha a escória da humanidade? Se esse vídeo chegou para você do nada, eu te garanto que nada é do nada. Isso é um sinal para você assistir esse vídeo aqui até o final, tá? E aproveita, se inscreve no canal e já deixa o seu joinha também, senão depois você esquece. Mas vamos lá? Vamos conversar hoje sobre isso, né? Qual o pior tipo de pessoa, né? Eu vou falar o meu lado, a minha opinião. Aí depois você comenta, tá? Se você concorda ou se para você existem pessoas piores ainda. É claro que sim, né? Sempre vão existir pessoas piores. Quando a gente acha que a gente já conheceu todo tipo de pessoa, a gente vê que não, né? A gente vê que ainda existe pessoas piores ainda. Mas vamos lá, eu vou falar hoje sobre o meu ponto de vista e sobre algumas coisas assim, né, que eu me lembro, né, que eu fico indignada com algumas coisas que eu vejo às vezes. Homem ou mulher, tá, que sai com uma pessoa e depois sai falando mal, né, porque por algum motivo, né, alguma frustração que teve. É ridículo isso, né? É ridículo. A mulher geralmente, ela quando ela quer denegrir a imagem do homem, ela fala mal do desempenho sexual dele, ou ela fala mal da vida financeira dele, né, da vida profissional dele. O homem, quando ele quer denegrir a imagem da mulher, quando ele quer falar mal da mulher, geralmente ele fala, né, o que os dois fizeram ali, né, no ato sexual. Ele fala, né, vulgaridades sexuais. O homem geralmente ele pega nessa parte aí, né? Fala que a mulher é fácil, fala que é rodada, enfim. Pra que isso, né, gente? Pra que esse tipo de comportamento é tão ridículo, né? É tão escroto, né? Por que ser um ser humano assim? Por que ser um ser humano assim, né? Então, se você já passou por algum relacionamento, se você já ficou com alguém e foi frustrado para você, não tem necessidade de comentar, né? Se não foi exatamente aquilo que você esperava, qual a necessidade de comentar? Qual a necessidade de você querer humilhar ou denigrir a imagem da outra pessoa? Simplesmente não continue, né? Não dê continuidade. Temos que ser nobres, dignos. Isso é coisa de adolescente, né? Adolescente que sai com a menina da escola e sai contando para todo mundo que, né? O que fez com a menina, né? Homem de verdade, mulher de verdade, não sai falando as intimidades da outra pessoa, né? Não sai comentando. Homem de verdade não comenta o que passou entre quatro paredes. Mulher de verdade não comenta o que se passou entre quatro paredes, né? E isso, que nem eu já comentei, isso é ridículo, tá? É ridículo, é coisa de criança. Então a gente identifica que uma pessoa é mau caráter quando a pessoa ela começa a revelar coisas que aconteceram ali, né? Entre quatro paredes. E isso, para mim, na minha opinião, são uma das piores pessoas. Quando eu vejo um homem ou uma mulher comentando intimidades, para mim aquela pessoa já não tem o mínimo de caráter. Sério. Porque quando um homem ou uma mulher, eles estão juntos, né? Tem aquela conexão, né? A pessoa, ela se entrega inteiramente a você. E o que você faz? Você sai denegrindo a imagem da pessoa? Você sai humilhando a pessoa? Que tipo de ser humano que você é, né? Então, é isso, é sobre isso. Na minha opinião, o pior tipo de uma das piores, um dos piores tipos de pessoa são pessoas assim, pessoas que traem a sua confiança. Porque quando você está ali
entre quatro paredes, existe a confiança, existe a cumplicidade, né? Aí depois você pega e trai essa pessoa, sai falando o que os dois fizeram ou deixaram de fazer. É ridículo isso, é ridículo. Por isso que eu falo, quando a gente for ficar com alguém, quando você for ficar com alguém, escolhe bem a pessoa, pense bem quem você vai ficar. Aqui não somos mais crianças nem adolescentes que saem ficando com todo mundo. A gente tem que se preservar, saber com quem se envolver. Porque às vezes você pode cair numa cilada e ficar com uma pessoa que vai denegrir a sua imagem. Presta atenção, se cuida, se preserve, principalmente em ambientes assim onde você é muito conhecido, como por exemplo no trabalho. Presta atenção com quem você se relaciona no trabalho, principalmente, né? Esses dias a minha irmã estava me contando que na empresa onde ela trabalha, eles trabalham muitos homens e muitas mulheres, né? Aí a menina foi, se envolveu com um cara lá, mas ela se envolveu com um, aí se envolveu com outro, aí diz que agora todo mundo já sabe da fama. Mas é uma menina de 20 anos, né? Que ela ainda vai aprender muito na vida, né? Agora, pessoas mais velhas fazer uma besteira dessa é burrada, né? É burrice, né? Então, presta atenção com quem você relaciona, né? Não seja o pior tipo de pessoa, não seja aquela pessoa que sai comentando, né, o relacionamento ou a situação que teve com outra pessoa. Não seja ridículo, porque uma pessoa que expõe a outra é uma pessoa ridícula, né? Uma pessoa que tem a coragem de expor a outra pessoa é uma pessoa ridícula. Então, para mim, né, o pior tipo de mau caráter, um dos, né, gente, que tem muitos, né, muitas qualificações, mas eu estou falando ali em relacionamentos, é o tipo de pessoa que fica com você entre quatro paredes e depois sai falando para as amigas, sai falando para os amigos, né? Isso é uma falta de caráter muito grande, né? Então não seja esse tipo de pessoa. Se você já fez isso, não faça mais. Preserve o outro lado. Cuide do outro lado, por mais que você não tenha gostado, por mais que não tenha, por mais que você tenha se decepcionado ali, entendeu? Não foi aquilo que você achou que fosse. Mas não faça, tá? Não seja um dos piores tipos de pessoa. Não seja uma pessoa escrota, né? Vamos evoluir. Ninguém precisa saber o que acontece entre quatro paredes, entre um homem e uma mulher. Ninguém precisa saber. Ninguém quer saber. Porque às vezes você contando, pode até parecer, o garanhão ali ou a bonitona ali. Mas você acaba, na visão das outras pessoas, você é uma pessoa ridícula. Que quer se engrandecer em cima de outra pessoa. Nem sei se existe essas palavras engrandecer, mas enfim, é isso, tá? Então, pra mim, na minha opinião, uma das piores pessoas que existe é esse tipo de gente. Que fica com outra pessoa e depois sai falando. Pode parecer, né? Mas existe, e as pessoas de acima de 40, 30 anos fazem isso, faz. Infelizmente, a gente ainda vê muito homem barbado, barba branca, muita mulher, né? Ainda fazendo isso, difamando a pessoa que ela sai. É ridículo, né? Mas é só isso, tá? É sobre isso o assunto de hoje. Pare e pensa aí, já fizeram com você isso, né? Ou você já fez isso com alguém, ou você já ouviu alguém, né, falando sobre outra pessoa, sobre como foi o relacionamento com outra pessoa entre quatro paredes ali. Eu, quando eu ouço, sinceramente, eu falo, gente, que pessoa ridícula. Mas é isso. Deixa a sua opinião aí, tá bom? E se gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Muito obrigada para quem chegou até o final. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.